Manual de Investigação em Ciências Sociais. Objetivos e Procedimento. Raymond Kive e Luc van Campenhode. 1. Os objetivos. 1.1. Objetivos gerais. Importa, acima de tudo, que o investigador seja capaz de conceber e de pôr em prática um dispositivo para a elucidação do real. Quando um investigador, profissional ou principiante, sente grandes dificuldades no seu trabalho, as razões são quase sempre de ordem metodológica. Já não sei em que ponto estou, tenho a impressão de já nem saber o que procuro, não faço a mínima ideia do que fazer para continuar, tenho muitos dados, mas não sei o que fazer com eles. Esta obra foi concebida para ajudar no empreendimento de uma tese cujo objetivo seja compreender mais profundamente e interpretar mais acertadamente fenômenos da vida coletiva. Abordaremos numa ordem lógica temas como a formulação de um projeto de investigação, o trabalho exploratório, a construção de um plano de pesquisa ou os critérios para a escolha das técnicas de recolha, tratamento e análise dos dados. 1.2 Concepção didática. Recomenda-se uma primeira leitura integral desta obra, para que a coerência global do procedimento seja bem apreendida e as sugestões sejam aplicadas de forma flexível, crítica e inventiva. São propostos pontos de referência tão polivalentes quanto possível para que cada pessoa possa elaborar com lucidez dispositivos metodológicos próprios em função dos seus objetivos. O leitor é constantemente incitado a uma leitura crítica e a reflexão lúcida sobre o sentido do seu trabalho. 1.3 Investigação em Ciências Sociais. O que é que, na melhor das hipóteses, se aprende de facto no fim daquilo que é geralmente qualificado como trabalho de investigação em ciências sociais? A compreender melhor os significados de um acontecimento ou de uma conduta, a fazer inteligentemente o ponto da situação, a captar com maior precisão as lógicas de funcionamento de uma organização, a refletir acertadamente sobre as implicações de uma decisão política, ou ainda compreender com maior nitidez como determinadas pessoas apreendem um problema e a tomar visíveis alguns dos fundamentos das suas representações. Esta obra, embora possa apoiar determinados leitores empenhados em investigações de uma certa envergadura, visa sobretudo ajudar os que têm ambições mais modestas, mas que, pelo menos, estão decididos a estudar os fenômenos sociais com uma preocupação de autenticidade, de compreensão e de rigor metodológico. Temos de nos proteger de dois defeitos opostos: um cientismo ingênuo que consiste em crer na possibilidade de estabelecer verdades definitivas e de adoptar um rigor análogo ao dos físicos e biólogos, ou um ceticismo que negaria a própria possibilidade de conhecimento científico. 2. O procedimento. 2.1 Problemas de método, o caos original, ou 3 maneiras de começar mal. No início de uma investigação, sabemos vagamente que queremos estudar tal ou tal problema, mas não sabemos como abordar a questão. O caos original é marca de um espírito que não se alimenta de simplismos e de certezas estabelecidas. O que não devemos fazer, mas fazemos com frequência é a fuga para frente, a gula livresca ou estatística, a passagem às hipóteses e a ênfase de Olchestre. A gula livresca ou estatística. A gula livresca ou estatística consiste em encher a cabeça com uma grande quantidade de livros, artigos ou dados numéricos, esperando encontrar aí o objetivo e o tema do trabalho que se deseja efetuar. É necessário voltar atrás e reaprender a refletir. Pare de acumular sem método informações mal assimiladas e preocupe-se primeiro com o seu procedimento. B. A passagem às hipóteses. É absolutamente necessário assegurar cada ponto e realizar cuidadosamente as primeiras etapas antes de pensar nas seguintes. A passagem às hipóteses consiste precisamente em precipitar-se sobre a recolha dos dados antes de ter formulado hipóteses de investigação, e em preocupar-se com a escolha e a aplicação prática das técnicas de investigação antes mesmo de saber aquilo que se procura. C. A ênfase que obscurece. Muitos julgam útil exprimirem-se de forma pomposa e ininteligível e, na maior parte das vezes, não conseguem evitar raciocinar da mesma maneira. 2 características dominam os seus projetos: a ambição desmedida e a mais completa confusão. Pode honestamente afirmar que se compreende bem a si mesmo e que os seus textos não contêm expressões imitadas e declarações ocas e presunçosas. 2.2 As etapas do procedimento. Há hipóteses teóricas que devem ser confrontadas com dados de observação ou de experimentação. Um procedimento é uma forma de progredir em direção a um objetivo. Quais são os princípios fundamentais que toda investigação deve respeitar? Gaston Bachelard resumiu o processo científico em algumas palavras. O facto científico é conquistado, construído e verificado.
Item conquistado sobre os preconceitos. Item construído pela razão. Item verificado nos factos. Apresentaremos estes princípios sob a forma de 7 etapas a percorrer, como se tratasse de uma peça de teatro em 3 actos e 7 cenas. A. Os 3 actos do procedimento. A ruptura. A ruptura consiste precisamente em romper com os preconceitos e as falsas evidências, que somente nos dão a ilusão de compreendermos as coisas. A ruptura é, portanto, o primeiro acto constitutivo do procedimento científico. A construção. A ruptura só pode ser efetuada a partir de um sistema conceptual organizado, susceptível de exprimir a lógica que o investigador supõe estar na base do fenômeno. É graças a esta teoria que ele pode erguer as proposições explicativas do fenômeno a estudar e prever qual o plano de pesquisa a definir, as operações a aplicar e as consequências que logicamente devem esperar-se no termo da observação. A verificação. Uma proposição só tem direito ao estatuto científico na medida em que pode ser verificada pelos factos. B. As 7 etapas do procedimento. Os 3 actos não são independentes, constituem-se mutuamente. São realizados ao longo de uma sucessão de operações, que aqui são reagrupadas em 7 etapas, que estão em permanente interação. 1. Etapa 1. A pergunta de partida. 2. Etapa 2. A exploração, as leituras, as entrevistas exploratórias. 3. Etapa 3. A problemática. 4. Etapa 4. A construção do modelo de análise. 5. Etapa 5. A observação. 6. Etapa 6. A análise das informações. 7. Etapa 7. As conclusões. Primeira etapa. A pergunta de partida. Objetivos. Traduzir uma preocupação vaga ou foco de interesse em um projeto de investigação claro é um desafio. A investigação é vista como um processo de busca, repleto de incertezas. O investigador deve definir um fio condutor o mais claro possível, para que seu trabalho tenha estrutura e coerência. 1. Uma boa forma de actuar. O investigador deve formular o projeto de investigação como uma pergunta de partida, que reflita o mais exatamente possível o que deseja investigar, esclarecer ou compreender. Exemplos de boas perguntas de partida. 1. A desigualdade de oportunidades em relação ao ensino tem tendência a diminuir nas sociedades industriais. 2. A luta estudantil, em França, é apenas uma agitação ou manifesta uma crise da universidade, contendo um movimento social contra uma dominação social. 3. O que predispõe algumas pessoas a frequentarem os museus, ao contrário da maioria que não os frequenta. 2. Os critérios de uma boa pergunta de partida. A formulação clara da pergunta de partida ajuda o investigador a clarificar intenções e perspectivas espontâneas. Dar início à ruptura com preconceitos e noções prévias, um passo essencial do procedimento científico. Delimitar o campo do estudo com mais precisão. Uma boa pergunta de partida deve poder ser tratada. Deve-se poder trabalhar eficazmente a partir dela e, em particular, deve ser possível fornecer elementos para lhe responder. 2.1 As qualidades de clareza. As qualidades de clareza dizem respeito à precisão e à concisão do modo de formular a pergunta de partida. A pergunta não deve ser vaga, mas precisa. As interpretações devem convergir, e o sentido não se deve prestar a confusões. Não deve cobrir um campo de análise demasiado vasto. Deve permitir saber aonde nos dirigimos e comunicá-lo aos outros. Uma boa pergunta de partida terá de ser unívoca e tão concisa quanto possível. 2.2 As qualidades de execuibilidade. Estas qualidades estão ligadas ao caráter realista ou irrealista do trabalho que a pergunta deixa entrever. Ao formular a pergunta, um investigador deve assegurar-se de que os seus conhecimentos, mas também os seus recursos em tempo, dinheiro e meios logísticos, lhe permitirão obter elementos de resposta válidos. Uma boa pergunta de partida deve ser realista, isto é, adequada aos recursos pessoais, materiais e técnicos, em cuja necessidade podemos imediatamente pensar e com que podemos razoavelmente contar. 2.3 As qualidades de pertinência. As qualidades de pertinência dizem respeito ao registro, explicativo, normativo, preditivo, em que se enquadra a pergunta de partida. Exemplo: a forma como o fisco está organizado no nosso país é socialmente injusta. Esta pergunta pretende um julgamento moral, que não diz respeito às ciências sociais.
A confusão entre análise e o juízo de valor é muito usual e nem sempre é fácil de detectar. Uma pergunta é moralizadora quando a resposta que lhe damos só tem sentido se nos situarmos do lado dos valores de quem a formula. A boa pergunta deve corresponder a uma preocupação de caráter científico e não moral. Ela não deve procurar saber se um facto ou uma prática são bons ou maus, aceitáveis ou condenáveis, úteis ou nocivos. Deve evitar as confusões entre os registros e abordar o real em termos de análise, e não de julgamento moral. Uma boa pergunta de partida não deve procurar julgar, mas compreender. O seu objetivo deve ser o do conhecimento, não o de demonstração. Devem poder ser encaradas a priori várias respostas diferentes, não havendo a certeza de uma resposta preconcebida. Deve abordar o estudo do que existe ou existiu, e não daquilo que ainda não existe. Não visa prever o futuro, mas captar um campo de constrangimentos e de possibilidades, bem como os desafios que esse campo define. Deve visar um melhor conhecimento dos fenômenos estudados e não apenas a sua descrição. 2.4 Formulação de uma pergunta de partida. Formule um projeto de pergunta de partida. Teste esta pergunta de partida junto das pessoas que o rodeiam, de modo a assegurar-se de que ela é clara e precisa e, portanto, compreendida da mesma forma por todas. Verifique se ela possui igualmente as outras qualidades acima recordadas. Reformule-a, caso não seja satisfatória, e recomece todo o processo. Segunda etapa. A exploração. Objetivos. A pergunta de partida constitui o fio condutor do trabalho. Queremos agora saber como proceder para conseguir uma certa qualidade de informação, como explorar o terreno para conceber uma problemática de investigação. A exploração comporta as operações de leitura, as entrevistas exploratórias e alguns métodos de exploração complementares. As operações de leitura visam essencialmente assegurar a qualidade da problematização, ao passo que as entrevistas e os métodos complementares ajudam o investigador a contactar com a realidade vivida pelos atores sociais. A leitura. Qualquer trabalho intelectual deve ultrapassar as interpretações estabelecidas, a fim de fazer aparecer novas significações mais esclarecedoras e mais perspicazes. É importante insistir desde o início na exigência de situar claramente o trabalho em relação a quadros conceptuais reconhecidos, a exigência da validade externa, a escolha e a organização das leituras. Os critérios de escolha. A seleção das leituras deve obedecer a uma série de critérios. Ligação à pergunta de partida. Dimensão razoável, de modo a evitar uma sobrecarga de leituras. Privilegiar interpretação e análise, e não apenas de descrição. Incluir abordagens diversificadas do fenômeno estudado. As leituras. Refletir e trocar pontos de vista com colegas ou pessoas experientes. Onde encontrar estes textos? É necessário saber o que se procura. Peça conselhos a especialistas, utilize artigos de revistas, consulte as bibliografias, índices e sumários das obras que vai encontrando. Como ler? O leitor deve ser capaz de captar, compreender e articular as ideias do autor. Um bom método de leitura compõe-se de duas etapas: emprego de uma grelha de leitura, redação de um resumo. A grelha de leitura. Dívida uma folha de papel em duas colunas, 2/3 à esquerda, 1/3 à direita. Na coluna da esquerda, vá escrevendo a ideia-chave de cada parágrafo ou seção. No final da leitura, releia a coluna da esquerda, aprendendo as articulações e discernindo a estrutura global do pensamento do autor, as suas ideias mestras, as etapas do raciocínio e a complementaridade entre as partes. Na coluna da direita devem aparecer estas ideias, os tópicos para a estrutura do texto. O resumo. Fazer o resumo de um texto consiste em destacar as suas principais ideias e articulações, de modo a fazer surgir a unidade do pensamento do autor. Utilize a grelha de leitura e elabore um texto coerente que ligue adequadamente as ideias do autor. Não esqueça a sua pergunta de partida. Após ter resumido 2 ou 3 textos escolhidos, compare-os atentamente para retirar os elementos de reflexão e as pistas de trabalho mais interessantes. Primeiro critério: pontos de vista adoptados. Quais são os pontos de vista adoptados pelos autores escolhidos e como se situam uns em relação aos outros? Ponha em evidência as convergências, as divergências, as complementaridades. Segundo critério: os conteúdos. Os autores podem defender teses conciliáveis ou inconciliáveis. Sublinhe as concordâncias,
os desacordos e as complementaridades. Responda em seguida as duas perguntas seguintes. Quais das leituras estão mais relacionadas com a pergunta de partida? Que pistas sugerem essas leituras? As respostas indicam-lhe a próxima leva de leituras. Interrompa a leitura, reflita e troque pontos de vista. Reveja sua pergunta de partida e reformule-a de um modo mais ponderado. As entrevistas exploratórias. Leituras e entrevistas exploratórias devem ajudar a constituir a problemática da investigação. As leituras ajudam a fazer o balanço dos conhecimentos relativos ao problema de partida. As entrevistas contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de investigação das leituras. É essencial que decorram de uma forma aberta e flexível. Servem para encontrar pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho, e não para verificar hipóteses pré-estabelecidas. Com quem é útil ter uma entrevista? Há 3 categorias de interlocutores válidos: docentes, investigadores e peritos no domínio de investigação, pessoas que conhecem o tema e que têm experiência de investigação, testemunhas privilegiadas, pessoas que pela sua posição, ação ou responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema. Público potencial do estudo, pessoas que podem indicar a relevância do projeto de investigação na perspectiva do cliente final. Em que consistem as entrevistas e como realizá-las? Principalmente nas entrevistas com as 2 últimas categorias de interlocutores, uma atitude adequada tem os traços seguintes: fazer o menor número possível de perguntas, formular as intervenções da forma mais aberta possível, abster-se de implicar no conteúdo da entrevista, procurar que a entrevista se desenrole num ambiente e num contexto adequados, gravar a entrevista. A exploração das entrevistas exploratórias. Devemos considerar 2 fontes de informação: o discurso enquanto dado e o discurso enquanto processo. O discurso enquanto fonte de informação. As entrevistas exploratórias não têm como função verificar hipóteses nem recolher ou analisar dados específicos, mas sim abrir pistas de reflexão, alargar e precisar os horizontes de leitura, tomar consciência das dimensões e dos aspectos de um dado problema, nos quais o investigador não teria de certo pensado espontaneamente. Permitem também não nos lançarmos em falsos problemas, produtos inconscientes dos nossos pressupostos e pré-noções. Devemos ouvir repetidamente as gravações, anotar as pistas e as ideias, e evidenciar as contradições. O discurso enquanto processo. Pretende-se levar o interlocutor a exprimir a sua vivência ou a percepção que tem do problema. É preciso ter em atenção o facto de o interlocutor ir elaborando seu pensamento ao longo da entrevista. Estude a possibilidade de fazer uma análise de conteúdo das entrevistas enquanto processo. Terceira etapa. A problemática. Objetivos. A problemática é a abordagem ou a perspectiva teórica que decidimos adoptar para tratarmos o problema formulado pela pergunta de partida. Deve responder à pergunta: como vou abordar este fenômeno? Constitui uma charneira entre a ruptura e a construção. Num primeiro momento, devemos explorar as leituras e as entrevistas e fazer um balanço. Devemos depois construir a nossa problemática com base no confronto crítico das diferentes perspectivas que se afiguram possíveis. Na prática, construir a problemática equivale a formular os principais pontos de referência teóricos da investigação, a pergunta que estrutura finalmente o trabalho, os conceitos fundamentais e as ideias gerais que inspirarão a análise. Exemplos de concepção de uma problemática. Durkheim consegue encarar o seu objeto de investigação de uma forma que sai decididamente dos caminhos já percorridos. A sua problemática é a do suicídio como fenômeno social. Encara assim o problema de uma nova forma, propondo uma resposta original à pergunta de partida. A escolha de uma problemática não depende do acaso ou da inspiração pessoal. O próprio investigador faz parte de uma época, com os seus problemas, os seus acontecimentos marcantes, os seus debates, sensibilidades e correntes de pensamento em evolução. 2. Os 2 momentos de uma problemática. 2.1 Fazer o balanço e elencar as problemáticas possíveis. Fazer o balanço das diversas abordagens de um problema e elucidar as suas características e os seus embaraços. As diferentes perspectivas podem ser classificadas entre elas com o mesmo critério, o das concepções de causalidade e dos enunciados que organizam a reflexão. A partir daqui é possível escolher e definir o ponto de vista próprio e situá-lo no campo teórico da disciplina.
Jean-Marie Berthelot apresenta uma tipologia dos esquemas de inteligibilidade: causal, funcional, estrutural, hermenêutico, actancial e dialético. Cada um destes esquemas constitui um modo de explicação no sentido amplo do termo, uma maneira de estabelecer uma relação entre um fenômeno social e outra coisa. Outro fenômeno social, um sistema do qual depende, um contexto, uma tendência, um sentido que ele oculta, estratégias ou um sistema de ação, um jogo dialético. Elaborar uma problemática equivale a definir conjuntamente três elementos: o que pretendemos explicar, aquilo com o qual nos relacionaremos e o tipo de relação que perspectivamos entre os dois primeiros elementos. Esta relação é pensada em termos de causa. Há duas concepções diferentes da palavra causa. Pode ser entendida no sentido restrito de antecedente exterior ao seu efeito, que lhe está ligado por uma relação necessária. Ou pode ser entendida no seu sentido amplo, como o princípio de produção do fenômeno que exige a explicação. A causa é concebida como o que dá uma maneira de outra parte, a constituição do fenômeno. Neste caso, é possível falar de causalidade sistêmica, funcional, estrutural, actancial, hermenêutica, dialética, etc. Através destes diferentes esquemas de inteligibilidade esboçam-se três abordagens complementares do social. A primeira acentua a estrutura de que o fenômeno constitui um elemento em interação com os outros. A segunda vê o fenômeno como uma realidade em devir, produzida pela ação dos seres humanos e pelas contradições internas nos sistemas por eles construídos. A terceira encara o fenômeno como a expressão de um sentido a descobrir. As perspectivas conjugam geralmente traços de cada uma destas abordagens. O social é, ao mesmo tempo, estruturação, ação transformadora e sentido. 2.2. Atribuir-se uma problemática. Esta fase é crucial. A problemática constitui efetivamente o princípio de orientação teórica da investigação, cujas linhas de força define. Dá à investigação a sua coerência e potencial de descoberta. Conceber uma problemática é escolher uma orientação teórica, explicitar o quadro conceptual da investigação, precisar os conceitos fundamentais e suas relações, construir um sistema conceptual adaptado ao objeto da investigação. Investigadores pouco experientes devem conceber a problemática conservando um quadro teórico existente. Quarta etapa: a construção do modelo de análise. Objetivos. O trabalho exploratório traz perspectivas e ideias que devem ser traduzidas numa linguagem e formas que permitam um trabalho sistemático de análise e recolha de dados de observação ou experimentação. A fase de construção do modelo de análise constitui a charneira entre a problemática fixada e o trabalho de elucidação sobre um campo de análise restrito e preciso. Exemplos de construção do modelo de análise. Durkheim vê no suicídio um fenômeno social ligado, nomeadamente, ao estado de coesão da sociedade. Antes de mais, tem de definir as noções de suicídio e taxa de suicídio de forma precisa. Estes conceitos devem traduzir a ideia teórica numa linguagem precisa que permita reunir e comparar os dados estatísticos. Esta é a fase da conceptualização. Os conceitos podem ter várias dimensões. A coesão social inclui a coesão religiosa e a coesão familiar. Indicadores são traços observáveis de uma ou mais dimensões dos conceitos, que gerarão informação no sentido de avaliar as hipóteses. 2. Por que as hipóteses? A organização de uma investigação em torno de hipóteses constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor. As hipóteses apontam o caminho da procura, fornecendo um fio condutor à investigação e fornecendo critério para a recolha de dados que confrontarão as hipóteses com a realidade. 3. Como proceder concretamente? Uma hipótese é uma resposta provisória a uma pergunta. Convém precisar, uma última vez, a pergunta central da investigação, garantindo a estruturação coerente das hipóteses. Para construir o modelo, o investigador pode centrar-se nas hipóteses deixando os conceitos num nível secundário, ou fazer o inverso. 3.1. A construção dos conceitos. A conceptualização retém somente o essencial da realidade. Trata-se de uma construção-seleção. Construir um conceito consiste em determinar as dimensões que o constituem e em precisar os indicadores que permitem a medição dessas dimensões. Existem duas maneiras de construir um conceito. Uma é indutiva e produz conceitos operatórios isolados. A outra é dedutiva e cria conceitos sistemáticos. Um conceito operatório isolado é construído empiricamente,
a partir de observações diretas ou de informações reunidas por outros, que indicam as diferentes dimensões a reter. Não ficam definidas as suas relações com outros conceitos. O conceito sistêmico é construído por raciocínio abstracto inspirado no comportamento dos objetos reais e no conhecimento adquirido, articulando-se com um ou outro quadro de pensamento mais geral, a que chamamos paradigma. 3.2. A construção das hipóteses. A. As diferentes formas de hipóteses. Uma hipótese é uma proposição provisória, uma pressuposição que deve ser verificada. A hipótese pode apresentar-se como uma antecipação de uma relação entre um fenômeno e um conceito capaz de o explicar. A hipótese que Pasteur formulou acerca da existência dos micro-organismos é deste tipo. Mais frequentemente, a hipótese apresenta-se como a antecipação de uma relação entre dois conceitos, entre os dois tipos de fenômenos que designam. B. Hipóteses e modelos. O modelo é um sistema de hipóteses articuladas logicamente entre si, sendo estas a precisão da relação entre dois conceitos. O método hipotético indutivo produz conceitos operatórios, hipóteses empíricas e um modelo mimético. O método hipotético dedutivo produz conceitos sistêmicos, hipóteses deduzidas e um modelo teórico. O primeiro modelo é descritivo, apenas o segundo tem poder explicativo. C. O critério da refutabilidade da hipótese. Uma hipótese pode ser testada quando existe uma possibilidade de decidir, a partir da análise dos dados, em que medida é verdadeira ou falsa. Nunca demonstraremos a veracidade de uma hipótese. Sabendo que o conhecimento resulta de sucessivas correções, o investigador não se esforçará por provar a todo custo o valor de objetividade das suas hipóteses. Para ser refutável, uma hipótese deve ter um caráter de generalidade, não devem constituir dados relativos a uma situação particular e não reproduzível. Uma hipótese só pode ser refutada se admitir enunciados contrários susceptíveis de verificação. A verificação da proposição oposta infirmaria a hipótese de partida. Quinta etapa. A observação. Objetivos. A observação engloba o conjunto das operações através das quais o modelo de análise, constituído por hipóteses e conceitos, é submetido ao teste dos factos e confrontado com dados observáveis. Devemos responder às três perguntas seguintes. Observar o que? Em quem? Como? Observar o que? A definição dos dados pertinentes. Os dados necessários são os definidos pelos indicadores das dimensões dos conceitos que estão envolvidos em cada hipótese. Observar em quem? O campo de análise e a seleção das unidades de observação. É preciso circunscrever as análises empíricas no espaço, geográfico e social, e no tempo. Se o trabalho tiver por objeto um fenômeno ou um acontecimento particular, os limites da análise ficam automaticamente definidos. Caso contrário, o campo de análise deve ser claramente circunscrito, baseado no bom senso do investigador. Os sociólogos estudam os conjuntos sociais como totalidades diferentes da soma das suas partes. Além disso, nem sempre é possível recolher informações sobre cada uma das unidades que compõem uma população. O investigador tem três possibilidades: recolher dados e analisar a população coberta, limitar-se a uma amostra representativa da população, estudar componentes típicas, ainda que não representativas da população. Primeira possibilidade: estudar a totalidade da população. Esta fórmula impõe-se quando o investigador não tem necessidade de informação sobre o comportamento das unidades que compõem a população, ou quando a própria população é reduzida, podendo ser integralmente estudada. Segunda possibilidade: estudar uma amostra representativa da população. Esta fórmula impõe-se quando estão reunidas duas condições: a população é muito volumosa e é necessário recolher muitos dados para cada indivíduo, quando é importante recolher uma imagem globalmente conforme a que seria obtida interrogando o conjunto da população. Terceira possibilidade: estudar componentes não estritamente representativas, mas características da população. Esta é a fórmula mais frequente. Ao estudar as diferentes formas como um jornal noticia a atividade econômica, a melhor solução consiste em analisar minuciosamente artigos desses diferentes jornais que tratam os mesmos acontecimentos. Observar como os instrumentos de observação e a recolha dos dados. 3.1. A elaboração dos instrumentos de observação. Esta observação apresenta-se de diferentes formas, consoante se trate de uma observação direta ou indireta.
A observação direta é aquela em que o investigador procede diretamente à recolha das informações, sem que haja intervenção dos sujeitos observados. Indica sobre todos os indicadores pertinentes previstos. Tem como suporte um guia de observação que é construído a partir desses indicadores e que designa os comportamentos a observar. No caso da observação indireta, o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada. Ao responder às perguntas, o sujeito intervém na produção da informação. Há aqui dois intermediários entre a informação procurada e a obtida, o sujeito observado e o instrumento de observação, que é um questionário ou um guia de entrevista. As perguntas indiretas e questionários extensos fazem aumentar as recusas em responder e as respostas enganadoras. O questionário deve ser testado previamente de modo a detectar e corrigir deficiências. 3.2. As 3 operações da observação. A primeira operação consiste em conceber um instrumento capaz de produzir todas as informações adequadas e necessárias para testar as hipóteses. A segunda operação consiste no teste do instrumento de observação. As perguntas devem ser claras e precisas, de forma que todas as pessoas interrogadas as interpretem da mesma maneira. Além disso, a pessoa interrogada deve estar em condições de dar a resposta, conhecê-la e não estar constrangida ou inclinada a escondê-la. No caso das entrevistas, a forma de conduzi-las deve ser experimentada. A terceira operação é a recolha dos dados. É a execução propriamente dita da observação. Os dados obtidos devem ter sido previstos no momento da concepção da observação. Devem dar a informação e o grau de precisão necessário para as fases posteriores. Principais métodos de recolha das informações. Não há métodos melhores do que outros. Tudo depende dos objetivos, do modelo de análise e das características do campo de análise. Só conhecemos corretamente um método de investigação depois de o termos experimentado por nós próprios. Para cada método, veremos: apresentação, variantes, objetivos para os quais o método é adequado, principais vantagens, limites e problemas, método complementar, formação exigida, referências bibliográficas. 4.1 O inquérito por questionário. Apresentação. Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, e ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, sendo a sua sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores. As respostas são normalmente pré-codificadas, de forma que os entrevistados devem obrigatoriamente escolher as suas respostas entre as que lhes são formalmente propostas. Variantes. O questionário chama-se de administração indireta quando o inquiridor o preenche, e de administração direta quando é o próprio inquirido que o completa. Este último processo merece pouca confiança. Objetivos para os quais o método é especialmente adequado: o conhecimento de uma população, condições e modos de vida, comportamentos, valores ou opiniões. A análise de um fenômeno social que se julga aprender melhor a partir de informações relativas aos indivíduos da população em questão. Casos em que é necessário interrogar um grande número de pessoas e em que se levanta um problema de representatividade. Principais vantagens: possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder a numerosas análises de correlação. A satisfação da exigência da representatividade. Limites e problemas. Peso e custo elevado. Superficialidade das respostas. Individualização dos entrevistados, que são separados das suas redes de relações sociais. Fragilidade da credibilidade do dispositivo. Método complementar. A análise estatística dos dados, que dá utilidade e significado aos dados recolhidos. 4.2 A entrevista. Apresentação. Os métodos de entrevista distinguem-se pela aplicação dos processos fundamentais de comunicação e de interação humana. Corretamente valorizados, permitem retirar das entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados. Caracterizam-se por um contato direto entre o investigador e os seus interlocutores, e por uma fraca diretividade por parte daquele. O conteúdo da entrevista será objeto de uma análise de conteúdo sistemática, destinada a testar as hipóteses de trabalho. Variantes.
A entrevista semidiretiva ou semidirigida é certamente a mais utilizada. O investigador dispõe de uma série de perguntas-guia, relativamente abertas. A entrevista centrada tem por objetivo analisar o impacto de um acontecimento ou de uma experiência precisa. O investigador dispõe de uma lista de tópicos precisos a abordar, objetivos para os quais o método é especialmente adequado. A análise do sentido que os atores dão às suas práticas e aos acontecimentos com que se veem confrontados, os seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que fazem das próprias experiências, etc. A análise de um problema específico, os dados do problema, os pontos de vista, o que está em jogo, os sistemas de relações, o funcionamento de uma organização, etc. A reconstituição de um processo de ação, de experiências ou de acontecimentos do passado. Principais vantagens: o grau de profundidade dos elementos de análise, a flexibilidade e a fraca diretividade do dispositivo que permite recolher os testemunhos e as interpretações. Limites e problemas. A flexibilidade do método torna importante a capacidade e competência do investigador. A informação não fica imediatamente acessível. A flexibilidade não nos deve levar a acreditar numa completa espontaneidade do entrevistado e numa total neutralidade do investigador. Métodos complementares. O método das entrevistas está sempre associado a um método de análise de conteúdo. As entrevistas devem fornecer o máximo de elementos de informação e de reflexão, que servirão de materiais para uma análise sistemática de conteúdo que corresponda, por seu lado, às exigências de explicitação, de estabilidade e de intersubjetividade dos processos. 4.3. A observação direta. Apresentação. Os métodos de observação direta captam os comportamentos no momento em que eles se produzem em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de um testemunho. As observações sociológicas incidem sobre os comportamentos dos atores, na medida em que manifestam sistemas de relações sociais, bem como sobre os fundamentos culturais e ideológicos que lhes subjazem. Variantes. A observação participante de tipo etnológico consiste em estudar uma comunidade durante um longo período, participando na vida coletiva. Nos métodos de observação não participante, o investigador observa do exterior. Objetivos para os quais o método é especialmente adequado. O método é especialmente adequado à análise do não-verbal e daquilo que ele revela. As condutas instituídas e os códigos de comportamento, a relação com o corpo, os modos de vida e os traços culturais, a organização espacial dos grupos e da sociedade, etc. Principais vantagens: a apreensão dos comportamentos e acontecimentos no próprio momento em que se produzem. A recolha de material relativamente espontâneo. A autenticidade dos dados. Limites e problemas. Dificuldade em ser aceite como observador pelo grupo em questão. O registro dos dados e a seletividade da memória. A interpretação das observações. Métodos complementares. O método da entrevista, seguida de uma análise de conteúdo. 4.4. A recolha de dados pré-existentes, dados secundários e dados documentais. Apresentação. O investigador recolhe documentos para os estudar por si próprios, ou porque espera encontrar informações úteis para estudar outro objeto. Variantes. Podem ser documentos manuscritos, impressos ou audiovisuais, oficiais ou privados, pessoais ou de algum organismo, contendo números ou texto. Frequentemente são dados estatísticos. Objetivos para os quais o método é especialmente adequado. Análise dos fenômenos macrosociais, demográficos, socioeconômicos. Análise das mudanças sociais e do desenvolvimento histórico. Análise da mudança nas organizações. Estudo das ideologias, sistemas de valores e da cultura. Principais vantagens. Economia de tempo e dinheiro. Evita o recurso abusivo das sondagens e questionários. Aproveita a riqueza do material documental disponível. Limites e problemas. O investigador pode ver-se impedido de divulgar as informações ou pode verificar que os dados são inadequados ou manipulados. Métodos complementares. Dependem dos dados recolhidos, incluem análise estatística, análise de conteúdo e análise de documentos. Etapa 6. Construção do modelo de análise. Ponto 1. Definir os conceitos.
Os autores destacam que o primeiro passo para a construção do modelo de análise é definir claramente os conceitos centrais do problema de investigação. Isso implica precisar o sentido dos conceitos utilizados, evitando ambiguidades e garantindo que todos os termos tenham um significado rigoroso e operacionalizável. Fazer distinções entre conceitos empíricos, ligados à observação, e conceitos teóricos, mais abstratos. Criar definições operacionais, que permitam medir ou observar concretamente os fenômenos associados aos conceitos. Exemplo: se o conceito for mobilização social, é necessário especificar que tipo de ação, atores e contextos estão incluídos nessa definição. Ponto 2. Formular as hipóteses. O segundo ponto consiste na formulação das hipóteses, que são proposições que colocam os conceitos em relação lógica e passível de verificação. As hipóteses devem ser formuladas de maneira clara, precisa e verificável. Ligam pelo menos dois conceitos entre si. Funcionam como pontos de partida para análise empírica. Devem ser suficientemente simples para serem testadas e suficientemente ricas para serem significativas. 2.1. A análise estatística dos dados. Apresentação. A utilização dos computadores transformou profundamente a análise dos dados. Apresentar os mesmos dados sob diversas formas favorece incontestavelmente a qualidade das interpretações. Nesse sentido, a estatística descritiva e a expressão gráfica dos dados são muito mais do que simples métodos de exposição dos resultados. Variantes. Quando os dados são prévios à investigação, falamos de análise secundária. Quando os dados foram recolhidos graças a um inquérito por questionário desenhado para a investigação, falamos de tratamento de inquérito. Quando os dados examinados são textuais, falamos de análise de conteúdo. Objetivos para os quais o método é especialmente adequado. É adequado ao estudo das correlações entre fenômenos susceptíveis de serem exprimidos por variáveis quantitativas, especialmente numa perspectiva de análise causal. Principais vantagens. As principais vantagens são a precisão e o rigor, satisfazendo o critério da intersubjetividade. Limites e problemas. Nem todos os factos interessantes são quantitativamente mensuráveis. Este método permite descrever relações, mas não fornece uma explicação ou sentido. Métodos complementares. A montante, o inquérito por questionário e a recolha de dados estatísticos existentes. 2.2. A análise de conteúdo. Apresentação. A análise de conteúdo incide sobre mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de jornais, documentos oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, actas de reuniões ou relatórios de entrevistas pouco directivas. A escolha dos termos utilizados pelo locutor, a sua frequência e o seu modo de disposição, a construção do discurso e o seu desenvolvimento são fontes de informações a partir das quais o investigador tenta construir um conhecimento. Este pode incidir sobre o próprio locutor ou sobre as condições sociais em que este discurso é produzido. Exemplos de métodos utilizados: cálculo das frequências relativas ou das coocorrências dos termos utilizados. Principais variantes. Os métodos agrupam-se em duas categorias: métodos quantitativos e métodos qualitativos. Os primeiros são extensivos e baseiam-se na frequência do aparecimento de certas características de conteúdo ou de correlação entre elas. Os segundos são intensivos e baseiam-se na presença ou ausência de uma característica ou modo segundo o qual os elementos do discurso estão articulados. As análises temáticas tentam revelar as representações sociais ou os juízos dos locutores a partir de um exame de certos elementos constitutivos do discurso. Podemos distinguir a análise categorial, que consiste em calcular e comparar as frequências de certas características previamente agrupadas em categorias significativas, e a análise da avaliação, que incide sobre os juízos formulados pelo locutor. É calculada a frequência, direção e intensidade dos juízos formulados. As análises formais são relativas às formas e encadeamento do discurso. Podemos distinguir a análise da expressão, que, baseando-se no vocabulário, tamanho das frases, ordem das palavras e nas hesitações, informa sobre o estado de espírito do locutor e suas tendências ideológicas, e a análise da enunciação, que concebe o discurso como tendo uma origem própria reveladora e baseia-se no desenvolvimento geral do discurso, na ordem das suas sequências, nas repetições, nas quebras ou ritmos. As análises estruturais focam-se na maneira como os elementos da mensagem estão dispostos, tentando revelar aspectos subjacentes e implícitos da mensagem.
Podemos distinguir a análise de coocorrência, que examina as associações de temas na sequência da comunicação, informando cerca de estruturas mentais e ideológicas ou de preocupações latentes, e a análise estrutural propriamente dita, cujo objetivo é revelar os princípios que organizam os elementos do discurso, independentemente do conteúdo, tentando descobrir uma ordem oculta. Objetivos para os quais o método é especialmente adequado. A análise de conteúdo pode incidir sobre comunicações das formas mais diversas, sendo útil para a análise das ideologias, sistemas de valores, representações e aspirações e suas transformações. O exame da lógica de funcionamento das organizações, graças aos documentos que elas produzem. O estudo dos produtos culturais e artísticos. A análise dos processos de difusão e de socialização. A análise de estratégias, do que está em jogo num conflito, das interpretações, das reações. A reconstituição de realidades passadas não materiais, mentalidades, sensibilidades. Principais vantagens. Métodos adequados ao estudo do não dito, do implícito. Obrigam o investigador a manter uma grande distância em relação a interpretações espontâneas, em particular as suas próprias. Permitem controlo posterior. Limites e problemas. Alguns métodos baseiam-se em pressupostos, no mínimo, simplistas. Outros são muito pesados e laboriosos. Cada método tem um campo de aplicação muito restrito. Métodos complementares. Métodos de recolha de dados qualitativos, que se situam a montante da análise de conteúdo. Entrevistas semidirectivas, recolha de documentos e inquéritos por questionário. 2.3. Limites e complementaridade dos métodos específicos. Nenhum dispositivo metodológico pode ser aplicado de forma mecânica. O rigor no controlo epistemológico do trabalho não pode ser confundido com rigidez na aplicação dos métodos. A problemática e o modelo de análise primam, assim, sobre a observação. Os dados só ganham existência através do esforço teórico que os constrói. O verdadeiro rigor não é sinônimo de formalismo técnico. O rigor não incide primordialmente sobre os pormenores da aplicação de cada procedimento utilizado, mas sim sobre a coerência de conjunto do processo de investigação e o modo como ele realiza exigências epistemológicas bem compreendidas. Sétima etapa: as conclusões. Objetivos. A conclusão de um trabalho é uma das partes que os leitores costumam ler em primeiro lugar, procurando nessas páginas indicações do interesse que o trabalho pode ter. A conclusão compreende geralmente 3 partes. Item: uma retrospectiva das grandes linhas do procedimento. Item: uma apresentação pormenorizada dos contributos para o conhecimento originados pelo trabalho. Item e considerações de ordem prática. 1. Retrospectiva das grandes linhas do procedimento. Item: pergunta de partida na sua formulação definitiva. Item: apresentação das características gerais do modelo de análise e das hipóteses de pesquisa. Item: apresentação do campo de observação, dos métodos utilizados e das observações efetuadas. Item: comparação entre os resultados esperados e os resultados observados, e uma interpretação das diferenças. 2. Novos contributos para o conhecimento. 2.1 Novos conhecimentos relativos ao objeto de análise. Trata-se de mostrar em que é que a investigação permitiu conhecer melhor este objeto. Estes novos contributos têm uma dupla natureza. Juntam-se aos conhecimentos anteriores relativos ao objeto de análise, matizam, corrigem ou põem em questão os conhecimentos anteriores. Os novos conhecimentos evidenciam-se na resposta às 2 perguntas seguintes. Item: o que é que mais se soube sobre o objeto de análise? Item: o que sei de novo sobre este objeto? Quanto mais o investigador se distancia dos preconceitos do conhecimento corrente e se preocupa com a problemática, mais probabilidades tem a sua contribuição de novos conhecimentos ser do tipo científico. 2.2 Novos conhecimentos teóricos. O investigador definiu uma problemática e elaborou um modelo de análise composto por conceitos e hipóteses. Este domínio concreto foi progressivamente revelado, e foi sendo posto à prova a pertinência da problemática e do modelo de análise. O investigador deve avaliar, a posteriori, o seu próprio trabalho teórico relativamente. Item: a pertinência da problemática. Item: a operacionalização do modelo de análise. A partir deste exame crítico podem ser formuladas novas perspectivas teóricas. Um novo ponto de vista,
a reformulação de uma hipótese, a redefinição de um conceito ou a afinação de indicadores. 3. Perspectivas práticas. As conclusões de uma investigação raramente conduzem a aplicações práticas e indiscutíveis. Entre a análise e a decisão prática, não é possível, nomeadamente, contornar a questão do juízo moral e da responsabilidade. No seu sentido mais negativo, a ideologia pode consistir precisamente em fixar de forma indevida conclusões normativas em nome de pretensas verdades científicas. Não há investigador capaz de influenciar duradoura e profundamente as práticas sociais que não se imponham um incessante trabalho de autoformação teórica.